Fala, galerinha, beleza? E aí, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui entrando no nosso terceiro bimestre, né? E no terceiro bimestre nós temos um dos conteúdos mais legais do primeiro ano. Funções químicas. Aí você teve alguma coisa ano passado comigo, bem básico, né? Mas hoje nós vamos aprender a dar nome para as funções, vamos aprender a dar nome para os ácidos, para as bases, ver o que acontece com a reação entre ácido e base e assim por diante, beleza? Então, se liga aí na dica que eu vou dar para vocês, porque ela é bem importante. Primeiro, nós estamos no terceiro bimestre, então vamos começar com a apostila do terceiro bimestre, ok? Segundo, existe uma tabela de Cátio e Ana, a sua tabela periódica. Tem a sua tabela periódica, você vira ela ao contrário e ali está assim, ó, tabela de Cátio, tabela de ânions. Nós vamos usar sempre essa tabelinha aí. Então, você pode deixar ela no ladinho também, junto com a sua tabela periódica, para que você possa estar usando ela. Então, essas são as dicas bem importantes para a gente poder seguir bem aí, bem tranquilo, ok? Uma outra coisa importante que você tem que ficar pensando é a seguinte: tente fazer todas as atividades máximas de vezes possível sozinho, para que você também exercite e memorize algumas regrinhas que são básicas nessa questão da nomenclatura de funções inorgânicas, ou seja, funções ácidos, bases, sais, óxidos. É um conteúdo muito bom, muito fácil e bastante utilizado no vestibular. Então, quando cair no vestibular, você tem que acertar, porque é questãozinha de primeiro ano, e primeiro ano é mamãozinho com açúcar, e a gente tem que acertar tudo, beleza? Vamos lá, então? Vamos compartilhar essa telinha aqui. Vamos lá, então. Estou aqui contigo mais uma aulinha, então, Super T na área, ácidos, bases, sais. Vamos lá para tudo isso aí? Então, eu vou falar hoje, nessa aula de introdução, um pouquinho de ácidos, um pouquinho de base, de repente, mas na aula 1 vai ser um pouco mais detalhado para você, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é o ácido? Né? Ácido, basicamente, né, é uma substância que tem as características que nós vimos na musiquinha, por isso que eu achei legal demais essa música. E o ácido, quando a gente fala em ácido, a gente pensa em algo assim que seja perigoso, sabe? Tipo aquela parada assim, pô, vai cair na minha mão, vai derreter tudo. Tipo, algo do tipo. Mas ácidos, cara, ele é muito usado no cotidiano, ele é usado para tudo quanto é coisa, ele é usado aí como catalisadores de alimentos, de elementos químicos, de produtos que você vai usar. Cara, ele é muito usado. Então, o ácido, ele não é só corrosivo dessa maneira que ele pode te derreter o corpo. É claro que tem os ácidos fortes, fracos e também os moderados, né? Então, a gente está falando de várias classificações de ácidos, tá? Dentro dessa questão aqui, a gente vai falar um pouco desse experimento aqui. Olha só, aqui eu tenho um experimento que eu gostaria de estar fazendo para você no laboratório. De repente a gente vai fazer uma aulinha de laboratório aí, tá? De repente vamos tentando encaixar aí alguma coisa para vocês. Vamos ver o que rola, tá? Então, olha só. Imagina o seguinte, você pode fazer em casa, tá? Você pega aqui alguns produtos, né? Dentre esses produtos aqui que a gente pode pegar aqui, repolho roxo, beterraba, rosa, vermelhinha, rosinha também, uma cor mais, né, acentuada, alguma flor que tem alguma, ou planta que tem a cor vermelha, tá? Você consegue fazer isso. Se você pegar o suco de uva, também vermelho, né? Também dá para fazer esses experimentos. O que você vai notar? Você vai notar o seguinte: se você pegar esse material, vou falar do repolho agora, e eu triturar ele, eu esmagar ele, eu macerar ele, tá? Eu vou conseguir fazer com que ele, diluído em água, se eu ferver ele melhor ainda, eu extraia um suco vermelho que é igual como está dentro da Alemanha. Esse suco vermelho ou roxo, depende da cor da planta que você pegou, no caso o repolho roxo é roxo, obviamente, ele, se você pegar em vários copinhos plásticos, transparente, colocar um pouquinho, metade, né? Coloca dentro dos copinhos, depois você coloca teste de produto dentro dele, você vai ver que alguns produtos vão trocar de cor. Tá? Por que isso ocorre? Porque se eu pegar aqui um roxinho, eu colocar água, vai ficar roxinho. Se eu colocar de repente, um sal de cozinha, vai ficar uma cor. Se eu colocar um pouco de vinagre, vai ficar outra cor. Se eu colocar um pouco de detergente neutro, que é detergente transparente, outra cor, um sabonete, sei lá, qualquer coisa vai mudar de cor. Porque geralmente o que acontece é o seguinte: a maioria dos indicadores, né, são usados em laboratório, que são artificiais, mas existem alguns indicadores que são naturais, como esse que a gente acabou de falar. Então, indicador é o que vai falar para você se aquela substância é um ácido ou um base. Não vai dizer a força, mas pode ter uma noção do que é a força. Por exemplo,
você vai ter um padrão, que ele vai estar no 7, no pH, e ele pode aumentar ou diminuir. Quando eu falo escala de pH, eu estou falando de uma escala universal que vai de 0 até 14, tá? Então, o que acontece aqui? Como aqui é 14, e como aqui é 0, no caso 1, a gente pode colocar de 1 a 14, mas existe o 0,1 e assim por diante, eu tenho 7, que é um mediano, né? Entre 7 mais 7, 14. O que acontece? Quando o pH é 7, é neutro. Quando o pH é acima de 7, que vai de 7,1 até 14, é base. E quando ele for abaixo de 7, ou seja, 6,9 para baixo, ele é ácido. O que acontece, então, é o seguinte. Aquela substância que eu acabei de falar do repolho roxo, você vai ter uma cor, por exemplo, que vai estar aqui, de acordo com o que você pegou, que está neutra. Você pega a água e mistura, dilui ela com a água, vai dar a cor neutra, porque a água geralmente é o pH mais ou menos aí entre 7, tá? Aí você coloca uma outra substância, se for base, vai mudar a cor para cá. Se for ácido, muda a cor de direção para cá. Como que você vai saber qual é a cor? De acordo com alguma pesquisa que você pode fazer para saber qual é o produto que tu pegou. Por exemplo, nós vamos pegar o nosso aqui, olha só. Só pegar aqui, peraí. Então, computador laser aqui. Por exemplo, se nós pegarmos aqui alguns elementos, né, e ter eles como base, ó, papel de tornassol de laboratório, aquele papelzinho fitinho que eu dou para vocês vídeo pH. Geralmente ele é rosa, se for ácido, e base, se for azul. Fenolftaleína, que é um indicador que eu também uso no laboratório, ele é vermelho, meio rosa, assim, se for base, incolor, se for ácido. Laranjado de metila, vermelho e amarelo, azul de bromotimol, amarelo e azul. Ou seja, a gente consegue ter alguns requisitos, na verdade, a gente consegue ter alguns elementos para poder fazer essa diferenciação. Olha só, papel de tornassol, aqui o pH-gâmetro, para medir se é ácido, né? Assim por diante. Ó, pH1, pH13. Certo? Então, a gente consegue ter isso. Como é que eu faço essas questões? Como é que eu vou saber que o repolho roxo vai ser o ácido base? Dá uma pesquisada. Vai ter várias coisas na internet para você. Então, definindo a operação desses ácidos. Vamos lá, então. Ácidos e bases. Qual a diferença um do outro? Primeiro, o ácido tem sabor azedo e base é adstringente, certo? Depois, segundo, o ácido, quando eu coloco no papel tornassol, ele vai ficar rosa e a base vai ficar azul, bem distinto uma cor da outra. Terceiro, o que nós temos? Nós temos a escala de pH, como eu acabei de falar. Então, olha só. Básico, ácido, o neutro vai ser rosinha. Isso naquela questão que nós estávamos falando do tornassol. Então, o papel tornassol é um dos mais utilizados porque é mais fácil. É o papelzinho que a gente tem no laboratório para usar, tá? Então, ó, 7, aumentou, vai ficando azul, 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 até ficar azul bem forte. Se você pega um papel de tornassol desse aqui, o azul é bem forte, geralmente ele vai estar perto do 14. Se ele for não tão azul forte, mas for um azul meio puxado para rosa, vai dizer que o pH está perto do 7. Tá? Então, 7, 8 e assim por diante. Então, nós temos que ficar ligados nessa questão. Ok? Uma característica também dos ácidos é que eles reagem com metais, liberando o H+. Também está na música, né? Reage com metais, liberando H+. E a base, né? Ela é um pouco diferente. Olha só, olha essa reação aqui, que bacana. Zinco metálico mais ácido clorídrico vai resultar em que? Eu acho que é cloreto de zinco, não tenho a tabela aqui para afirmar corretamente para vocês, mas deve ser alguma coisa de zinco, realmente cloreto de zinco, tá? Mais gás de hidrogênio. Então, a gente viu, reage com metais liberando H+. E o que vai acontecer com isso aqui? É basicamente assim, ó, se eu pegar um tubo de ensaio, colocar o zinco lá no finalzinho, colocar o ácido clorídrico e soltar ele, vai explodir. Eu posso soltar uma faísca e explodir. Então, você pega o seguinte, imagina eu pegar um tubo de ensaio, colocar aqui, boto o ácido clorídrico lá no final, coloco um tubinho aqui em cima, o gás vai ser liberado, vai ficar aqui em cima
da ponta, no caso do hidrogênio, ou seja, aqui onde que eu estou postando aqui, ó, vai ficar aqui estocado. E aí, se eu pegar um fósforo e ligar na frente, vai explodir tudo, como se fosse um gás de cozinha. Tá? Se você pegasse um gás de cozinha, vai dar a mesma coisa. Então, a mesma ideia. Então, ó, a base reage com ácido formando sal e água. Então, se eu tenho uma base, sal e água. Se eu tenho um ácido, é mais. Se eu pegar e jogar ácido em cima de um piso, vai reagir, se tiver algum metal ali, e liberar gás hidrogênio. Mas se for base, vai formar uma coisinha branca, porque é um sal e água. Pegou a jogada? Então, essa é a ideia que a gente tem. Então, olha só. Dentre esses conceitos, existem os ácidos fortes, os fracos, base forte e fraca. Por exemplo, quem já tomou isso aqui? Isso aqui é o leite de magnésio. Essa é a fórmula do leite de magnésio. Nós vamos aprender o nome. Tá? Qual é a característica para eu saber se é base? Termina em OH. Termina em OH, é leite de magnésio e é uma base. Então, olha só. O que ele faz? Ele neutraliza o ácido forte do nosso estômago. E essa base é uma base forte ou uma base fraca? Nós vamos aprender isso mais para frente também. Tudo no seu devido local. Beleza? Então, a primeira parte hoje, a nossa introdução de ácido e base é essa. A gente tem que saber as características do ácido, da base, e saber que ácido e base se neutralizam formando sal. Beleza? Por hoje, praticamente, a nossa introduçãozinha da aula de hoje é isso aí. Nos vemos aí na aula Zoom ao vivo, na nossa livezinha. Beleza? Um abraço. Fica com Deus aí, galera. Isso é tudo, pessoal.